Olá, eu me chamo Cibele, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Submeti um artigo com o tema Rede Educativa Chão da Escola, o artigo juntamente com o professor Antônio José Mendes Rodrigues, professor da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Motricidade Humana. Primeiro slide sobre a introdução, coloquei aqui alguns trechos do artigo sobre o qual estou levantando aqui algumas problemáticas, principalmente no que se refere à sociedade contemporânea, a essa nova configuração das relações sociais, das interações sociais em rede digital. Então, na sociedade contemporânea, marcada pelo grande volume de informações em circulação, um dos maiores desafios que se colocam para o professor é o de se manter atualizado nos seus espaços de atuação. Então, o professor que sai da universidade, que tem a sua formação inicial, constrói a sua formação inicial, depois começa a atuar no chão da escola, nos espaços escolares, esse professor também precisa estar em constante processo de atualização, sobretudo porque ele se depara com novas problemáticas que, enquanto ele ainda estava em processo de formação inicial, não aparecia, não surgia, não emergia do contexto. Então, deve-se ampliar o diálogo entre a universidade e as escolas da rede pública para reduzir a distância entre teoria e prática, saberes e fazeres educativos numa rede dialógica de informação. O que significaria isso também em termos de relação, de aproximação, de uma necessária aproximação entre teoria e prática. Seria justamente também na universidade, nas práticas educativas desenvolvidas nas salas de aula, na academia, os professores também integrarem na sua prática, integrarem nas discussões sobre os conteúdos acadêmicos, elementos contextuais da realidade escolar. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui no slide 4 sobre a convergência de saberes, justamente quando a gente quando é possibilitado esse processo de diálogo entre esses diferentes profissionais que atuam nesses espaços, tanto o espaço acadêmico como o espaço da escola, o espaço escolar. Então, há uma certa convergência de saberes. Então, tanto os saberes acadêmicos, científicos, da universidade contribuem para aprimorar os saberes dos professores que atuam no chão da escola, como estes, por sua vez, também contribuem, os saberes dos professores que estão atuando, que estão vivenciando a realidade escolar, podem contribuir também para agregar na produção do conhecimento científico, conhecimento acadêmico, elementos contextuais da sua realidade. Então, por isso há essa convergência de saberes a partir do momento que se constroem esses espaços de diálogo, de comunicação. E a interação entre essas diferentes realidades, aí é que está. Então, você tem uma realidade acadêmica que muitas vezes é endógena, é uma realidade que se fecha em si mesma, que não estabelece essa ponte necessária com a comunidade escolar. Então, a academia vira uma espécie de laboratório onde o conhecimento e as teorias são produzidas a partir de condições adequadas, de condições ideais, quando nós sabemos que, ao chegar na realidade escolar, essas condições ideais, elas sofrem muitas transformações e enfrentam muitas dificuldades, muitos problemas. Então, justamente para acabar com esse distanciamento entre a academia e entre a escola, essa interação entre essas diferentes realidades é necessária também. E aí, a partir do momento que esses saberes convergem no diálogo, em que essas realidades interagem, você pode colaborar com esses saberes e esses fazeres, justamente construindo novas práticas, construindo novas ações no âmbito tanto da universidade, da academia, como no âmbito escolar, do espaço escolar. No slide 5, eu trato aqui do outro tópico, que está intitulado O Chão da Escola, onde eu levanto justamente os aspectos contextuais, as características sociais, econômicas, estruturais que a escola possui e que devem necessariamente fazer parte da construção do conhecimento científico na academia. Então é preciso levar em conta as adversidades presentes no chão da escola
integrando elementos contextuais ao processo de produção do conhecimento na universidade. Justamente, então, o chão da escola é um espaço onde os professores universitários podem buscar elementos que vão favorecer esse processo de conexão com as teorias que ele tem que apresentar, que ele tem que discutir com os seus alunos na universidade. Então, o chão da escola é um grande espaço de pesquisa também. Então, essas mesmas problemáticas são sinalizadoras de demandas formativas. Aqui no slide 6, como eu estou apresentando, essas demandas formativas seriam as demandas em que a escola, os professores que atuam no chão da escola, apresentariam para a universidade, e onde a universidade poderia, a partir dessa demanda, poderia desenhar cursos de capacitação, cursos de qualificação, que estariam mais sintonizados com as necessidades apresentadas pelos professores. Então, faz-se necessária a existência de um espaço de comunicação, onde os professores em exercício possam compartilhar justamente suas demandas formativas. Com relação à formação docente inicial, aqui já adentrando ao papel, adentrando o papel da universidade com relação à formação docente, e aí inicial e continuada, porque a universidade também tem um papel social, ela tem uma função social a cumprir para com a sociedade. Então, uma dessas funções é a formação inicial dos profissionais, a formação em nível superior, que justamente a proposta de criação dessa rede social, dessa rede que na verdade se qualifica como uma rede educativa, porque ela traz elementos que podem desconstruir e construir conhecimentos, tanto no âmbito da universidade como no âmbito da escola. Então, por isso se constitui como uma rede educativa, e aí dialógica, justamente porque ela tece esse diálogo, se estabelece e se compõe nesse diálogo, se alimenta, ela é alimentada por esse diálogo entre esses profissionais que atuam nessas diferentes realidades. Então, a proposta de criação da rede é que ela possa exercer o papel de rede educativa dialógica e surge num contexto onde essas rápidas transformações tecnológicas acabam impondo novas formas de diálogo, de formação inicial para os professores, justamente essa formação mais situada, onde as aprendizagens se tornam mais significativas e contextualizadas. E no que se refere à formação docente continuada, também é papel da universidade manter esse processo de formação continuada dos professores. Justamente pelo que eu já falei anteriormente, os diferentes problemas que emergem do contexto escolar. Então, a rede educativa chão da escola ela pode funcionar como um instrumento que promove a comunicação dialógica, onde se pode acessar informações importantes, advindas tanto da universidade como do chão da escola. Aqui no slide 9, passo para o penúltimo tópico aqui do artigo, que trata justamente das tecnologias de informação e comunicação, só que aquelas desenvolvidas com suporte digital, por isso chamo tecnologias digitais de informação e comunicação como meios potencialmente dialógicos, justamente pelas ferramentas que ele disponibiliza, que as tecnologias digitais disponibilizam. Então, são ferramentas que possibilitam maior interação, de certa forma, são ferramentas também potencialmente colaborativas, os professores, os participantes que utilizam essas redes digitais, essas tecnologias digitais, eles têm aplicativos, softwares, ferramentas e recursos que promovem, que potencialmente podem promover esses processos de colaboração e de diálogo. Então, diante da necessidade de promover o diálogo entre a universidade e a escola, os recursos tecnológicos digitais podem ser meios inovadores para favorecer os encontros entre diferentes saberes e fazeres que permeiam ambos os espaços. Aqui, com relação também ainda às TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, a facilidade que essas tecnologias também apresentam para a construção dessas redes educativas dialógicas, justamente porque, por conta do que eu falei há pouco,
As ferramentas proporcionam interação, convergência, interação e colaboração. Então, tal como um processo de comunicação dialógica, a internet tem se constituído uma rede de fluidos onde o poder tende a ser libertador, porque a rede é um processo inacabado e está em um movimento contínuo, que é outra possibilidade, é outra característica das redes, é que elas estão constantemente, é um fluido, é um fluxo constante de conexões, de relações, de interações que se estabelecem e que não tem não são acabadas, são inacabadas. Então, um movimento contínuo, justamente como tem que ser o movimento de formação dos professores, uma formação continuada, uma aprendizagem ao longo da vida, uma aprendizagem continuada. E aí as redes também proporcionam isso. E não há uma hierarquia, o conhecimento produzido na academia é mais importante que o conhecimento e que os saberes produzidos no espaço escolar. Não, na verdade o que existe é uma troca, por isso rede dialógica, elas são horizontais, elas são multilaterais. E finalmente, as considerações finais, o cotidiano escolar e a universidade se encontram nas redes e espaços virtuais, vislumbrando um percurso formativo mútuo e dialético. Então, justamente, há um processo formativo, tanto no chão da escola como na universidade. Todos ali estão ganhando, estão enriquecendo a produção do conhecimento. Nesse fluxo de informações, experiências e saberes, professores vão transformando e inovando suas práticas educativas, também nas duas realidades. O processo de formação inicial e continuada de professores deve assumir essa mesma dinâmica, ou seja, ser uma busca constante por atualização do conhecimento e estar permanentemente repensando saberes e fazeres, tornando-os como processos inacabados, tomando-os como processos inacabados. Eu agradeço a audiência, agradeço os participantes e espero que o artigo possa contribuir com as discussões que o evento traz aí para a discussão. Obrigada.